Boa noite. Estamos aqui para comentar a prova do vestibular da Unifesp 2011. Com relação à prova de literatura, é interessante frisar que a prova deixou bastante a desejar. Foi uma prova que não mediu o conhecimento específico do aluno, as alternativas baseadas em análise de textos literários especificamente, não abordavam especificamente os textos literários apresentados, mas um conhecimento sobre as obras. É o caso, por exemplo, de Capitães da Areia, ou ainda de O Crime do Padre Amaro. A escolha dos textos foi apropriada, já que extraídos de obras literárias bastante conhecidas. Entretanto, foi um verdadeiro exercício físico para o candidato tentar prestar atenção a todas essas questões. São 30 questões de língua portuguesa e literatura, o que torna bastante complicado para o aluno. A primeira questão que nós vamos comentar é a questão 11, baseada no poema O Navio Negreiro de Castro Alves, poema bastante conhecido, não deve ter trazido nenhuma dificuldade para os nossos alunos, com certeza. E a questão 11 apresenta 3 afirmativas. O texto é um exemplo de poesia carregada de dramaticidade, própria de um poeta condor, que mostra conhecer bem as lições do mestre Victor Hugo. Perfeita afirmativa correta. Realmente o texto é dramático, a presença constante de reticências, a presença ainda de exclamações demonstra essa dramaticidade do texto, uma tendência tipicamente condoreira e bem a linha de Victor Hugo. A segunda alternativa dizia o seguinte: trata-se de um poema típico da terceira fase romântica. Perfeito até aí. Típico da terceira fase, é um poema condoreiro, voltado para auditórios numerosos que se destacam a preocupação social e o tom hiperbólico. Sim, há presença de hipérboles no texto, de exageros de expressão, como nós podemos observar aqui na expressão nem são livres para morrer. Então é uma ideia exagerada. Como é que você pode não ser livre para morrer? Né? A morte ela ocorre em qualquer circunstância. E um outro aspecto importante é a própria linguagem que dá essa ideia de auditório, de poema feito em tom declamatório. A terceira alternativa dizia o seguinte: é possível reconhecer nesse fragmento de um longo poema de teor abolicionista o gosto romântico por uma poesia de recursos sonoros. Estão aí as rimas, uma métrica fixa, né, em versos heptassílabos, ou seja, redondilhos maiores, e nós vamos observar que o próprio esquema do ritmo do poema é um ritmo tipo de poesia marcada por recursos sonoros. A 12ª questão, baseada ainda no poema O Navio Negreiro, traz a alternativa B como correta. O eu poemático aborda o problema da escravidão segundo um jogo de intensas oposições. O poema é construído todo ele a partir de oposições. Ontem, hoje, ontem plena liberdade, hoje nem são livres para morrer. Tendas da amplidão, dando dela aquela ideia completa de amplitude, de infinito que é típica da poesia condoreira, porão negro, fundo, né, dando a ideia de algo restrito. Esse jogo de oposições é uma constante. A 13ª e 14ª questões baseiam-se num trecho de O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Então a 13ª questão diz o seguinte: o trecho em que a ação de uma personagem se demonstra impregnada de determinismo biológico, nós não podemos esquecer, falou determinismo biológico, está se falando naturalismo, é o determinismo de Taine, meio, raça, momento histórico, e permite associar o romance de Eça de Queiroz ao movimento estético denominado naturalismo. Bom, vamos lembrar que Eça de Queiroz é realista naturalista, então as passagens naturalistas são aquelas que abordam o zoomorfismo, a zoomorfização, a aproximação do homem com o animal, ou ainda o instinto animal, lembrando o livro A Besta Humana, de Émile Zola. Então a alternativa seria a letra A. Erguia-se, cerrando os dentes, com uma decisão brutal de a possuir. Não podemos esquecer, gente, o que leva a besta humana ao descontrole? O sexo. Especificamente, o sexualismo incontrolável. Então ficamos com a alternativa A nessa questão, muito tranquila. A questão 14 diz o seguinte: o texto permite afirmar que é basicamente uma questão de interpretação de texto. Um pouco forçada, um pouco ambígua, levando às vezes o aluno a se complicar com as várias alternativas. A resposta seria a letra C. Embora Amélia ache lindas as orações do livro, a obra deixa perturbada. Vamos lembrar esse trechinho aqui do texto. Ao outro dia, ao almoço, Amélia estava pálida, com as olheiras até o meio da face. Queixou-se de insônia
de palpitações. Ou seja, ela estava perturbada pelo livro de orações. Seria o livro de orações? Não, claro que a perturbação era causada pela presença do jovem padre Amaro. As questões de 15 a 17 se baseiam num texto bastante conhecido também, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, capítulo previsto, comentado em sala de aula, o menino é o pai do homem, né? Abordando, lembrando que aparece novamente em Dom Casmurro. A questão 15 diz o seguinte: indique a frase que no contexto do fragmento ratifica o sentido de o menino é o pai do homem. Então, muito bem, qual é a frase que confirma a ideia de que o menino é o pai do homem? Basicamente, o aluno teria que analisar o seguinte: o menino é o passado, o homem é o adulto. Então, muito bem, se como menino ele aprontava, quebrava a cabeça da escrava, jogava cinza no tacho, fazia o menino prudêncio de cavalo, fustigava, judiava do menino, o que ele faz como adulto? Ele diz no finalzinho do texto assim: isso não se conclua daqui que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros, nem a esconder-lhes os chapéus. Ou seja, ele não é mais um menino. Se ele fizesse isso, sofreria algum tipo de processo. Mas opiniático, egoísta e algo contemptor dos homens, isso fui-se, não passei o tempo a esconder-lhes os chapéus. Alguma vez lhes puxei pelo rabicho das cabeleiras. Qual a atitude do menino diabo que continua no homem adulto? Puxar as cabeleiras das pessoas. A questão 16, então a alternativa seria a letra E. A questão 16, também muito tranquila, é correto afirmar que o texto revela um juízo crítico do contexto escravista da época. Alternativa B, muito fácil. Mostra o quê? A exploração que Brás Cubas fazia, maltrata a escrava como se fosse um animal, já que ele se sente o quê? Dono dela, usa o menino de cavalo. Então fica bem evidente que a maldade que ele fazia é típica, né, da visão escravocrata. A questão 17, ainda baseada no mesmo texto, o menino é o pai do homem, diz o seguinte: para reforçar a caracterização do menino diabo atribuída ao narrador, é utilizado principalmente o seguinte recurso estilístico. Senhores, só observar, ele vai enumerando, adicionando ações malignas por parte de Brás Cubas. Então seria a alternativa D, a utilização recorrente de orações coordenadas sindéticas aditivas. Então, muito fácil, só observar o texto. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava porque me negaram uma colher de doce de coco que estava fazendo. E, não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho e, não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce. E vai por aí afora. Questões 18 e 19 baseiam-se num trecho de Vaneci Nascimento, chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas em Cordel. Ou seja, é uma recriação em forma de literatura de cordel a partir das Memórias Póstumas de Brás Cubas. A questão 18 diz assim: a versão modificada, adaptada à oralidade, como usualmente se dá na produção da literatura de cordel, apresenta termos semelhantes aos do texto original de Machado de Assis, que podem ser identificados em todas as palavras da alternativa. Gente, não era uma questão com nenhum padrão de dificuldade. Só exigiu que o aluno tivesse um mínimo de atenção, observando quais os termos que se repetiam. Malino, botava, inda e pra. Logo, a alternativa A. Repetiu-se no B, no C, a palavra estripulia, que não aparece em momento nenhum. Correto? Não tem zombaria, como aparece na D. Tampouco na letra E a palavra zombaria. Então, muito fácil, muito tranquila a questão, sem grande complicação. A questão 19 diz o seguinte, ainda considerando o mesmo texto: os versos do poema possuem 7 sílabas poéticas. Pessoal, 3 questões abordaram poética, por isso que a gente insiste com vocês, tem que aprender a escandir versos para não perder questão na hora da prova. A gente bateu nessa tecla o ano todo comentando com vocês. Cuidado, aprendeu escansão? Olha aí, 3 questões abordavam escansão de versos. Sim, a alternativa 1 está correta. Por quê? Porque os versos são heptassílabos, são versos de 7 sílabas poéticas, redondilhos maiores. A 2 diz o seguinte: o poema é composto por 3 sextilhas. De novo, questão de poética. Olha aí, estrutura da estrofe, né? São 6 versos, sextilhas, sextinas.
Muito bem, A3. As 3 estrofes obedecem ao esquema de rimas. Pegadinha, pessoal. A, B, C, B, D, B. Cansamos de fazer isso. Olha aí, a terceira estrofe não apresenta o mesmo esquema de rimas. Há uma variação. A, B, C, B, C, B. E não D, B no final. Ok? Muito fácil, alternativa D. Questão 20. Pede uma comparação. Finalmente, uma questão de literatura comparada. Finalmente! Pessoal que organiza a prova da Unifesp, é importante que a literatura comparada esteja presente, como tem acontecido em vários vestibulares. Compare o trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis com o fragmento do poema O Navio Negreiro, Tragédia no Mar de Castro Alves. Questões de 11, 12. Indique a alternativa que apresenta aspectos observáveis nos 2 textos. Muito fácil, muito tranquila. É a alternativa C. Aparece o tema da escravidão, comum em ambos, tanto nas memórias quanto em O Navio Negreiro. A visão crítica da realidade, a crítica social presente na poesia condoreira de Castro Alves, a crítica social presente na prosa de ficção machadiana. Depois, a exploração do ritmo da frase, guardando a devida proporção. Um é forma poética, o ritmo é poético. O outro é um texto em prosa, cuja escolha de vocabulários, o uso de períodos longos, muito pontuados, orações coordenadas, sindéticas, aditivas, leva aí ao ritmo da frase. Representação do homem como objeto do homem. Sim, o escravo trazido à força da África no navio negreiro e o negro maltratado, humilhado e usado pelo menino diabo Brás Cubas. Primeira parte foi.